Olá, pessoal. Estamos de volta com a parte 2 da nossa aula. Lição 4, quem tem ouvidos ouça. Base bíblica, Provérbios 1:8. Como anda a sua comunicação com seus pais? Você separa um tempo para conversar com seus pais todos os dias? Sim ou não? Eu gostaria que você fosse respondendo essa questão, já que você está com seu livro aberto e você está acompanhando, vá deixando já respondido, porque já é uma tarefa a menos para você. Você os procura para pedir conselhos? Seus pais, eles são procurados por você, para você ouvir deles, o que eles pensam a respeito de seus questionamentos? Sim ou não? Está aberto para ouvir suas instruções, as instruções do seu pai, de seus pais? Você tem escutado quando eles têm passado para você os valores e o que eles acham das situações que vocês passam no dia a dia? Sim ou não? Ouve o que eles têm a dizer, mesmo quando você não concorda? Como vocês têm se comportado com os seus pais quando eles estão conversando com vocês e decidindo coisas que eles sabem que é melhor e vocês precisam ouvi-los? Vocês têm pensado nisso? Têm praticado isso? Sim ou não? Respondam, pense e vamos em frente. Reconhece quando está errado, você para pensar quando você erra. Nós temos um exemplo na Bíblia de um jovem, o filho pródigo reconheceu que havia errado, caindo em si. Ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Quando estou errado, costumo defender minha posição até o fim. Quando você erra, você admite que errou ou você continua em frente com aquela sua opinião? Ou você reconhece seu erro? É muito bom quando é difícil reconhecer que estamos errados, não é fácil não. Mas é muito bom quando a gente reconhece que está errado e a gente admite e acaba a situação ficando diferente. É diferente quando eu estou errada e eu estou batendo de frente com uma pessoa e quando eu reconheço que estou errada e assim a história toma outro rumo totalmente diferente e assim bem melhor de aprendizado, de perdão e de recomeço, não é? Arrependa-se e faça o caminho de volta. Não basta reconhecer que está errado, você tem que demonstrar arrependimento com palavras e atitudes, não é? Quantas vezes a gente precisa demonstrar, houve uma aula minha que eu estava falando que a gente precisa amar com atitudes. Amar é atitude. Então, assim, não são só palavras, não é? Então, assim, você precisa fazer o caminho de volta, não é? Com atitudes, quando você se reconhece que errou. O filho pródigo, ele resolveu: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele fez o caminho de volta para restaurar a comunicação com seu pai. Eu imagino que vocês conhecem a história do filho pródigo. E assim, ele pediu a herança, tudo que ele tinha direito com o pai dele vivo. E herança não se dá, não é? Não se divide com o pai vivo. Um testamento ele só tem valor quando o seu autor, o seu dono morre. Então, assim, o pai do filho pródigo estava vivo. Ele não tinha direito àquele testamento naqueles dias, mas ele pediu, ele fez questão de pegar o que lhe pertencia para ele ir embora no mundo. E ele foi, pegou o que ele tinha direito e gastou todo o seu dinheiro e ficou com fome e ficou sem ter onde morar e ficou sem ter como se alimentar. E ele se arrependeu de todo aquele mal que ele fez ao pai, deixar triste, gastar todos os seus, porque era seus bens que ele tinha direito, era a herança dele, mas ele gastou de maneira errada. E ele então se arrependeu. E ao reconhecer que estava errado, ele voltou para o seu pai, para a sua família. Então, ao reconhecer, e você, ao reconhecer que estou errado, costumo ficar quieto e guardar meu erro só para mim, não é?
procurar meu pai ou minha mãe para me pedir perdão. Gente, olha, essa prática de você conseguir pedir perdão à sua, àquele que você ofendeu, ao seu pai, à sua mãe, não tenha vergonha de fazer isso. Peça mesmo, peça perdão, peça desculpa, mude de atitude e você vai ver como sua vida melhora. Não é? Às vezes a gente fica um pouco com vergonha, não é, de admitir que estamos errados, mas quando a gente admite, você faz essa experiência para você ver como muda, como é diferente. Valorize o seu diálogo com Deus e com sua família. Converse com Deus mais vezes, torne seu amigo, conte seus problemas e alegrias, busque conselhos na sua palavra, reparta com ele as coisas que acontecem na sua vida, faça o mesmo com seus pais, preocupe-se em perguntar como eles estão, como foi o trabalho e se precisa de alguma coisa. Imagina você chegando para o seu pai, não estou dizendo que nem todo mundo faz isso não, imagino que muitos de vocês fazem isso, mas eu imagino que no meio de vocês tem alguém que não faz. Então, assim, você é aquele que não tem essa vivência, começa a fazer isso para você ver o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com o seu responsável, como muda. Se preocupe com ele, não é? Bom dia, pai, bom dia, mãe, não é? Como a senhora está, como o senhor está, como foi o seu trabalho. Quando eles estiverem com problema, pai, isso vai passar, vai melhorar, vamos encontrar um jeito de resolver. E você vai ver como você vai crescer e como você vai trazer para você, não é? Essa boa vivência, essa comunicação maravilhosa. É muito bom quando a gente se preocupa, não é? Com os nossos. E você, mesmo sendo jovem, você pode fazer isso sim. E você vai ver como é importante para os seus pais. Vai ser muito mais importante para a sua mãe você se importar com ela do que você dar um presente a ela. Faz isso para você ver como é que faz diferença na vida dela. Às vezes a gente se preocupa em dar um presente bem bom, não é? No Dia das Mães, está chegando, por exemplo, mas em nosso coração tem muita dureza. A gente não tem carinho, não tem afeto, não é? E assim, a gente precisa ter essa atitude. Não é porque você está crescendo que a sua mãe não pode ganhar um abraço, beijo, não é? E assim, um carinho e você demonstrar por ela afeto e preocupação. Olha só, logo que o filho pródigo se desculpou com seu pai, o pai o recebeu com uma grande festa e eles se alegraram juntos. O pai perdoou seu filho na volta dele. Ele sabia que o filho estava em uma situação difícil, mas ele perdoou seu filho. Quando seus pais chegam em casa, você costuma continuar fazendo suas próprias coisas? Chegou, você está assistindo TV, está jogando videogame, tá, ou estudar, navegar na internet. Seus afazeres são mais importantes do que aquela presença que chegou, não é? Então, assim, se preocupe com isso. Receba-os com alegria. Pergunte como foi o dia, e mostre vontade de conversar com eles. Às vezes os filhos se trancam no quarto, não é? E também não dão muita oportunidade aos pais de dialogarem. Eu sei que nós vivemos numa época em que tudo é muito corrido, todo mundo é muito ocupado, muito cheio de compromissos, mas tenta, não é, fazer isso, se aproximar, querer saber, estar mais perto daquele que é tão importante para você. Diga isso a eles, que eles são importantes, que você se preocupa, que você quer conversar, quer participar também dessa comunicação com eles. Eu sei que vocês estão crescendo, mas não percam isso, não é? E valorize seus pais, ame seus pais. Pense bem, pare um instante e pense. Com que frequência você costuma dizer: me desculpa, mãe, me perdoa, pai. Eu errei, vou fazer mais. Eu não vou fazer mais. Como foi seu dia de hoje, pai? Como foi seu dia de hoje, mãe? Queria contar para vocês o que aconteceu comigo hoje. Conte o seu dia para eles.
tá? Se preocupe com eles também. E isso vai trazer para você grandes benefícios emocionais e na comunicação também. Vai ser muito bom para vocês. Hora da mudança. Aceite o desafio de começar agora a valorizar o diálogo com seus pais e irmãos. Assuma diante de Deus. Vou conversar mais com Deus por meio da oração, da leitura da Bíblia. Eu costumo levar para vocês em sala de aula conselhos de provérbios. Então, procure também lá em provérbios conselhos e você vai ficar uma pessoa muito bem informada da lei da boa vivência, não é? De valorizar o outro, de amar aquele que está perto de nós, de obedecer nossas autoridades. São assim, esse livro é rico, riquíssimo em conselhos para o nosso viver, tá? Vou conversar mais com os meus pais, não vou deixar que nada interfira no meu diálogo com os membros da minha família, vou orar por meus pais e irmãos para que tenhamos um bom entendimento. Então, assim, é bom, é maravilhoso você considerar seus irmãos como pessoas muito importantes, são os mais próximos de você, e seus pais também. Quando você faz isso lá fora, você vai ver as coisas diferentes, porque você está praticando, começando de casa, essa boa comunicação, tá? De se entender melhor com aqueles que mais se preocupam com vocês. Talvez você se queixe que seus pais não se preocupam muito com você e você também não tem como ter essa vivência toda, mas eles se preocupam sim com você. Tente você fazer esse caminho e você vai ser muito bom para você também. Desafio para casa. Quais dos vilões da comunicação em família mais tem consumido o seu tempo, né? O tempo que você teria para conversar com seus pais e irmãos, não é? A internet tem sido esse vilão, o Zap tem sido esse vilão, não é? Os amigos têm sido esse vilão, os games têm sido esse vilão, tá? Então, assim, não é que você não possa ter amigos, não possa ver TV, não possa tá vendo o filme? Pode sim, pode, mas você deve também usar o seu tempo para uma boa comunicação e vivência com a sua família. Na nossa aula de hoje aprendemos, né, nesta lição, que conversar de maneira certa nos leva por um caminho mais tranquilo consigo mesmo e com quem está cuidando de nós. Você que tem dificuldade de conversar sobre você mesma com a sua família, tente praticar o que você aprendeu e depois, se você quiser, compartilhe como foi essa mudança. O diálogo é a chave para o sucesso na família e na sociedade, não é? Então, gente, sempre foi o diálogo que faz a diferença. Uma boa comunicação, ela faz muita diferença numa sociedade, na família, no trabalho, em todas as áreas que nós temos na sociedade. A comunicação, uma boa comunicação, ela muda o cenário de um país, de uma nação. Então, assim, eu desejo a vocês que vocês guardem no coração de vocês essa lição, não é? Riquíssima em conselhos para o nosso dia a dia. Eu estou falando com vocês, são adolescentes, mas essa comunicação é para os adultos também, tá? Para os idosos, para as crianças também. Então, assim, cada um em seu nível, mas com uma boa comunicação, tá bom? Então, olha. Bons estudos, que Deus nos abençoe e que vocês possam fazer a tarefa de vocês. Visitem a plataforma Plural, não deixem de acessar, porque com o acesso de vocês, nós teremos a visualização de quem está assistindo às aulas. Vocês precisam entrar na Plural, na plataforma, para que a gente possa acompanhar e saber que vocês estão assistindo às nossas aulas, tá bom? Bons estudos e que Deus abençoe vocês.